Muito bem, meus queridos, nós agora vamos à palavra de Deus e vamos meditar num assunto muito importante para as nossas vidas espirituais. Hoje nós vamos falar sobre batalhas espirituais. Nós vamos falar sobre batalhas espirituais e vamos mostrar também as armaduras de Deus. As armaduras de Deus, ou seja, as armas de Deus que Ele nos concede para a nossa vitória, não é? E nós sabemos, irmãos, que nós vivemos no mundo onde o Senhor Jesus, Ele falou: nesse mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu sempre estarei convosco. Veja bem, Jesus advertiu que nós teríamos aflições nesse mundo, mas Ele mostrou que Ele estaria conosco para nos ajudar nas nossas aflições. E nós precisamos entender a profundidade desse assunto, o entendimento das batalhas espirituais que acontecem no mundo ao nosso redor. Talvez, meu querido, você esteja pensando que você está limitado apenas ao seu corpo, não é? Você pensa que você é limitado apenas ao seu corpo. Mas eu quero lhe dizer que você não é esse corpinho que está aí, não. É uma afirmativa assim, um tanto quanto, vamos dizer assim, complexa, né, de afirmar. Você não é apenas esse corpo que tem aí, não. Você é um espírito, preste atenção. Primeira coisa que você tem que entender é isso, que você não é apenas esse corpo. Você é um espírito, você possui uma alma e habita nesse corpo. Você é o que está aí dentro desse corpo. Você veja que esse seu corpinho aí, ele muda. A cada tempo ele vai mudando, não é? Criança, adolescente, jovem, adulto, daqui a pouco vem a idade avançada, não é? E esse corpo vai mudando. Por quê? Porque você não é isso aí. Você não é esse corpo. Você é um espírito. Você possui uma alma e habita dentro desse corpo. Você habita dentro desse corpo. Então, nós precisamos entender, irmãos, que para compreender essas batalhas espirituais, nós temos que entender primeiro que nós vamos vencer todas as nossas lutas através de uma guerra espiritual. Tá certo? Todas as nossas lutas nós vamos vencer através de uma guerra espiritual. Então eu vou ler aqui um texto da Bíblia onde fala de luta, para você entender isso, e nós vamos comentar esse texto bíblico. Vamos lá. Efésios capítulo 6, eu vou ler 2 versículos apenas. Diz assim a palavra de Deus: porque não temos que lutar contra a carne, nem contra o sangue, mas sim contra os principados, olha lá, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia do mal, e havendo feito tudo, ficar firmes. Veja bem, eu li 2 versículos aqui, um nos alertando que nós não temos que lutar contra a carne nem contra o sangue, mas sim contra hostes espirituais, e o outro mostrando que nós devemos tomar as armaduras de Deus para resistir no dia do mal, ou seja, tomar as armas de Deus para lutar contra esses seres espirituais, para que possamos ficar firmes. Tá certo? Então você entende isso, seja sincero. Você vive lutando dessa maneira? Ou tudo que você faz, você tenta resolver da sua maneira? Com conversas,
indo falar com fulano, com cicrano. Você para orar para resolver suas causas? Seja sincero. Você para orar para resolver suas causas? Você jejua por problemas que você vive? Seu relacionamento conjugal, seus problemas de família, seus problemas no trabalho. Você jejua? Você procura fazer um jejum? Eu vou fazer um jejum por essa causa. Você procura estabelecer períodos de oração. Olha, eu vou ter que orar pelo menos 1 hora por dia por esta causa. Você faz isso? Você procura, de alguma maneira também, ser vigilante na sua vida? Estar atento. Opa, isso aqui eu não quero. Você procura lutar contra os seus pensamentos? Porque eu não sei se vem na sua cabeça, porque na minha, de vez em quando, que havia uns pensamentos que eu não concordo com ele. De vez em quando que havia pensamentos que eu não concordo. Pensamentos que são desagradáveis a Deus. De vez em quando começa a querer chegar na minha cabeça também. Eu não sei se na sua acontece isso, não é? Desejos impuros que podem acontecer. E você luta contra esses pensamentos? Então veja bem, se você não entra numa luta espiritual na sua vida, se você não vive a sua vida procurando enfrentar essas lutas, pode ficar certo de uma coisa: você está deixando Satanás ocupar territórios na sua vida espiritual, territórios que era para você já ter ocupado, e isso pode ser a causa de muitos problemas que você vive na sua vida. Esse assunto é tremendo. Oh, como seria bom se todos os crentes do mundo atentassem para essas coisas. Se você não vive lutando espiritualmente, se você não entra numa guerra espiritual, se você é acomodado, aquele crente que não, eu não oro não, não ora, só vai para a igreja, pode ficar certo. Se você não ora, não jejua, não vigia, se você é uma pessoa que não vive procurando se santificar, pode ficar certo que Satanás está ocupando territórios na tua vida que você já poderia ter ocupado para obter a sua vitória. E você não obteve a vitória ainda porque esses territórios da sua vida espiritual estão ocupados pelo inimigo da nossa alma. É uma palavra dura, mas é uma realidade que você precisa saber. Veja, meu querido, que a Bíblia diz: porque não temos que lutar. Não é contra a carne, não é contra o sangue, não. Não é contra teu irmão, contra teu parente. Não é contra teu vizinho. Não é contra teu patrão. O problema da enfermidade não é um problema só de carne e sangue. É espiritual também. Todas as enfermidades surgem por causa do pecado. Todos os males surgem por causa da fraqueza humana e o pecado humano. Então, por que não temos que lutar contra a carne e sangue, mas contra os principados, contra as potestades? Agora as pessoas sabem disso, irmãos, mas levam a vida assim, olha. Vão andando, vivendo de qualquer jeito, entre aspas, não é? Maria vai com as outras, vai seguindo o rebanho, acorda, vai vivendo, bate aquele prato de feijão meio-dia e vai conversando. É muito problema, muita dificuldade, é muita luta, e vai passando o tempo e não resolve nada. Por que você não entrou numa guerra espiritual ainda? Por quê, sinceramente? Então veja bem, eu vou lhe mostrar que o mundo, desde o começo, quando Adão pecou, ele vive em permanente conflito, que se agrava cada vez mais. Desde que Adão pecou, o mundo entrou em permanente conflito, que se agrava cada vez mais. E você faz parte desse mundo, como eu faço também. Eu preciso viver dentro de uma guerra espiritual na minha vida, lutando contra as potestades, contra os principados, contra os príncipes das trevas desses séculos, contra as hostes espirituais da maldade. Eu preciso viver lutando contra isso, e você também.
Não pense que eles lhe deixam em paz, não. Você vai ver que Jesus chamou esse mundo aqui de reino do diabo. O príncipe deste século é Satanás. Ele disse que esse mundo aqui é amaldiçoado. Eu vou te mostrar na Bíblia. Nós não estamos na nossa terra. Nós estamos de passagem por esse reino do diabo, por essa terra amaldiçoada. Agora veja bem. A Bíblia nos promete a nós que vivemos numa guerra espiritual, você que vive numa guerra espiritual, que aonde você pisar a planta do seu pé, mesmo que a terra seja amaldiçoada, ela vai ser terra santa. Ela vai ser terra abençoada. Existe uma diferença entre ser de Deus e não ser de Deus. Uma diferença entre viver com Deus e não viver com Deus. Existe uma diferença entre o crente que busca a Deus, que se santifica e vive numa guerra espiritual, e o crente que não se santifica e vive acomodado. Existe uma diferença. O crente acomodado vive pagando um preço. O crente acomodado, ele vive em provas constantes. Ele vive em dificuldade. Não tem solução para o problema dele. Não é que Deus não queira dar, não. Deus quer dar. É ele que não quer. É ele que está acomodado. Então, eu disse aqui que o mundo vive em permanente conflito, que se agrava cada vez mais. Veja bem. Após o pecado do homem, irmãos, o mundo entrou num conflito com Deus. Veja o que Deus disse do mundo. Gênesis capítulo 3, versículo 17 a 19. Depois que Deus recomendou a Adão que não pecasse, ele pecou. Gênesis 3, 17 e 19. E Adão disse: portanto, deste ouvidos à voz da mulher e comeste da árvore que te ordenei, dizendo: não comerás dela. Isso é Deus falando com Adão. Comesse da árvore que eu disse que não era para comer. Sabe o que é que ele diz aqui? Olha, não comerás dela, vírgula, capítulo 3, versículo 17 e 19. Maldita é a terra por tua causa. Deus disse que a terra é maldita. Portanto, a terra é maldita para aqueles que pecaram e continuam no pecado sem Deus. Então, para nós, a promessa é diferente. Para nós que somos de Deus, mesmo numa terra maldita, onde você pisar é terra santa. Há uma diferença. Agora, tem que ser de Deus de verdade. Não é de brincadeirinha. Não é somente confessando, dizendo: eu sou crente. Não é só levantar a mão e está resolvido. Não, meu filho. É uma batalha espiritual. Então, veja bem. Ele fala, olha lá, e o que é que ele diz mais da terra? Com dor comerás de todos os dias da tua vida, espinho e cardo também produzirá a terra, comerás da erva do campo, do suor do teu rosto comerás. Veja, só sofrimento. Uma pessoa que pecou e vai habitar numa terra sem Deus, irmãos, é só sofrimento que Deus estava mostrando a Adão agora. Ele tinha agora que procurar fazer a vontade de Deus. Ele tinha agora que procurar naquela terra ali viver para Deus. Mesmo assim, vivendo para Deus, ele ia ser abençoado, poderia ser abençoado, mas mesmo assim ele não estava isento do sofrimento. Não estava isento do sofrimento. Então, veja bem, 1 João capítulo 5, versículo 19 também diz assim: ó, sabemos que somos de Deus, porém todo mundo jaz no maligno. Olha aí, está dizendo mais uma vez que a terra é amaldiçoada e que o mundo jaz no maligno. Romanos, capítulo 8, versículo 22, diz assim, olha, sabemos que toda a criação geme e está com dores de parto pela manifestação dos filhos de Deus. O que é isso, pastor? Olha, o que Deus criou, Ele não criou para isso não, irmão. Ele não criou as árvores para morrer. Ele não criou eu e você para nós morrermos. Nada disso. O pecado foi que trouxe essas consequências. Agora, eu vou viver nesse mundo aceitando isso naturalmente? Se Deus não fez para isso, Deus não me fez para morrer. O pecador sem Deus, ele vai para o inferno, sabe por quê? Porque ele sabe que não vai morrer. Ele não sabe intelectualmente, mas lá dentro dele,
Ele olha para o céu, ele contempla o céu, e a Bíblia diz que os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento manifesta as obras da sua mão. E não há pecador, irmão, que possa negar a existência de Deus. Explique o céu, explique a criação. Os homens até tentam fazer confusão, criando teorias. A teoria do Big Bang, a teoria do evolucionismo. Que o homem veio do macaco, que a Terra surgiu de uma explosão. Que explosão foi essa? Quem explodiu? Não. Foram partículas atômicas que foram se juntando. Quem fez essas partículas atômicas? Me explica, por favor. Me explica. O mundo foi feito por Deus. Quando a gente olha para o céu, isso manifesta a glória de Deus. Agora veja bem, está aí um Deus soberano que fez o mundo, o homem se afastou de Deus, pecou, a terra foi amaldiçoada, e agora você vai viver aqui nessa terra amaldiçoada aceitando tudo normalmente, sem lutar contra o pecado, sem lutar contra os males desse mundo, sem buscar a misericórdia de Deus. Está aqui, Deus declarando, maldita é a terra. Deus declarando, o mundo jaz no maligno. Jesus declarando, Satanás é o príncipe desse século. O mundo está aí. Satanás e seus demônios, suas hostas espirituais estão aí. Deus declarando, você não tem que lutar contra a carne e sangue, você tem que lutar contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século nos lugares celestiais. E você fica paradinho aí, se balançando na cadeira, não é? Não está nem aí. Não, pastor, domingo eu vou para a igreja. Meu filho, vai. Você pensa que vai resolver isso? Você pensa que uma formalidade religiosa de você ir para a igreja, sem uma guerra espiritual que você entra nela, vai resolver isso? Eu sei que essa palavra é dura, irmãos. Essa palavra é dura e muitos não gostam de ouvir palavras assim. Querem ouvir palavra de Deus vai te dar vitória. Ele vai te dar vitória quando você agir assim. Quando você entrar na guerra espiritual, aí ele vai te dar vitória. Mas você está parado. Você está acomodado. Então, eu disse aqui que o mundo vive em permanente conflito, que se agrava cada vez mais, a cada dia. A falta de harmonia do homem, irmãos, com a essência de Deus. A falta de harmonia do homem com a essência de Deus trouxe esse gemido para toda a criação, para os seres humanos também. Você quer ser crente porque você geme de necessidade por Deus, nas suas necessidades por Deus. Por isso que você quer ser crente, você sente necessidade de estar na igreja, de adorar a Deus, porque o homem, a Bíblia diz, capítulo 3, versículo 11, de Eclesiastes, que Deus, ele colocou essa necessidade dentro do homem. Deus colocou a eternidade, o mundo inteiro dentro do homem, que nada desse mundo preenche essa necessidade. O homem é como Deus, irmãos. A única coisa que preenche o homem é a presença de Deus. Aleluia. E o que é que a gente vê por aí, irmãos? Catástrofes, doenças, fomes, pestes, pandemias, violência, tudo aí acontecendo. Quem é que está fazendo isso? É Deus. É Deus que está fazendo isso. É nada, esse mundo é amaldiçoado. Para a igreja não. Para a igreja ele não é amaldiçoado. Nós estamos aqui cumprindo uma missão de Deus. Somos sal da terra e luz desse mundo. Se nós formos retirados daqui, a Bíblia diz que essa terra não serve mais para nada. Só serve para ser pisada. É a Bíblia que diz. Tá certo? Então vamos lá. Além das guerras da natureza, irmãos, nós temos também, veja bem, eu estou falando aqui do que vem de fora. Veja quanta coisa aí nesse mundo aí que eu já falei aqui, não é? Jesus chamou Satanás de príncipe deste século. Deus disse que esse mundo é amaldiçoado, né? A Bíblia diz que a nossa guerra não é contra carne e sangue, mas a gente vê que ainda tem as batalhas. Além das batalhas contra esse mundo, nós temos as batalhas interiores. Aleluia!
Seja sincero. Você, quando olha para dentro de você mesmo, você vê perfeição ou imperfeição? Quando você olha para dentro de você mesmo, você vê muita perfeição ou vê muita imperfeição? Responda essa pergunta. É por isso que tem as batalhas interiores. Aí a Bíblia diz assim, Efésios capítulo 6, versículo 12. Porque nós não temos que lutar contra a carne nem contra o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século. Aí fala, nos lugares celestiais, é dentro de nós. Dentro de nós. Quando a Bíblia fala aqui nos lugares celestiais, nós somos templo e morada do Espírito Santo. Templo e morada do Espírito Santo. E essa guerra, ela acontece contra o teu eu. O teu pior inimigo não é Satanás, porque Satanás já foi vencido por Jesus. O teu pior inimigo é o teu eu. É o que está aí dentro de você. Então, meus amados, os conflitos e sofrimentos ocorrem na maioria das vezes quando a santidade é negligenciada, quando nós deixamos a santidade de lado. Como eu estava falando, pessoas vivem dizendo que é crente, dizendo que serve a Deus, mas só vai para a igreja um dia ou outro, um dia de domingo, uma vez em quando vai na igreja, mas não tem um compromisso verdadeiro com Deus, irmãos. Não tem um compromisso verdadeiro com Deus. Os conflitos e sofrimentos ocorrem dentro de nós. Vê o quê? O que a Bíblia diz? Sede sóbrio. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8 e 9. Sede sóbrios e vigiai. Porque o diabo, vosso adversário, ele está andando em derredor como um leão, bramando, buscando a quem possa tragar. Ao qual resistir firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem também entre vossos irmãos no mundo. Olha só, irmão. Satanás. Eu disse assim, você está pensando que você é apenas esse corpinho aí, é? Não, você não é esse corpo, não. Você é um espírito, você tem uma alma e você habita nesse corpo. Agora, sabe o que é que tem ao redor desse corpo aí? Rodeando você aí o tempo todinho? Satanás. Querendo lhe derrubar. Satanás querendo lhe derrubar. É bem verdade que você, quando declarou, eu quero Jesus como seu Salvador, como meu Salvador, Deus botou o Espírito Santo, o Espírito Santo passou a habitar em você. Os anjos de Deus te protegem contra Satanás. Veja que é diferente. Mas o problema é que você está acomodado. Você está acomodado, você não está entrando na guerra espiritual que você devia entrar. E muitas vezes, quando a pessoa falha, irmãos, a gente vê na Bíblia, quando um crente falha, fracassa, o Espírito Santo se afasta de você e você fica sozinho nesse mundo. Esse mundo amaldiçoado, esse mundo que jaz no maligno, esse mundo vulnerável a Satanás, esse mundo dominado pelas potestades infernais. Você fica vulnerável. É isso que você quer? Então, meus amados, eu vou ler aqui Tiago capítulo 4, versículo 1 a 3, para tu ver o que é que a Bíblia diz. Vê só. De onde vêm as guerras? De onde vêm as guerras e pelejas entre vós? Aleluia. Vamos mudar aqui. De onde vêm as batalhas que você está enfrentando? Sabe de onde é que vem? Está aqui a resposta, na Bíblia. Tiago capítulo 4, versículo 1 ao 3. Diz assim: porventura não vem disso a saber? Dos vossos deleites que nos vossos membros guerreiam? Está vendo? De onde é que vem? Sabe o que é deleite? É você fazer o que você quer. Você fazer o que você tem vontade. Aí você provoca, cria, você abre espaço para Satanás. Quando você faz o que você quer, você abre o espaço para Satanás. Aí a Bíblia diz no versículo 2, você vive cobiçando, por quê? Porque Satanás coloca a cobiça dentro de você. Cobiçais e nada tendes. Matais e sois invejosos e nada podeis alcançar.
Combateis e guerreais e nada tendes, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedi mal, para gastar em vossos deleites. Está vendo? Para gastar em vossos deleites. É isso, você você quer viver em função das suas vontades. Você quer viver em função daquilo que você sente desejo. Em função daquilo que você acha que é melhor para você, sem olhar a vontade de Deus. Porque, irmãos, quando Deus nos orienta, Ele não nos proíbe de nada. Ele nos orienta para o nosso bem. Tem até um hinozinho que o pessoal está cantando aí na internet, não é? Que uma pessoa chega para o pastor e diz: pastor, eu aceitei Jesus e quero acertar na fé. Me oriente, pastor. Pastor, um crente pode fazer isso? Aí o pastor fala: pode. Um crente pode murmurar? Pode. O crente pode viver bebendo? Pode, meu filho. Você pode fazer o que quiser. Deus não proíbe nada. Agora só não pode uma coisa, é entrar no céu. Porque Deus, irmão, não proíbe ninguém de nada. Deus não proíbe ninguém de nada. Ele está te proibindo de alguma coisa? Eu me lembro que uma vez um primo meu, quando eu aceitei Jesus, ele chegou com um copo de uísque e disse: Técio, antigamente tu bebia uísque também, olha, tá aqui, ó, copo de uísque. Você diz que é alegre, você diz que é feliz, mas você não toma uísque. Olha aqui, olha, eu posso tomar uísque e você não pode. Aí eu peguei o copo de uísque da mão dele, fiquei com o copo de uísque na mão assim, eu disse: quem pode me impedir de tomar? Aí ele disse: ninguém. Eu disse: nem Deus me impede. Eu disse mesmo assim: nem Deus me impede, mas só que eu não preciso. Tome seu uísque de volta, porque a sua felicidade está presa a esse uísque. A minha felicidade não está presa a esse uísque. A minha felicidade está ligada a Deus. Eu tenho Deus na minha vida. Veja a diferença. A mesma coisa, irmão. Porque também na igreja proíbe isso, na igreja proíbe aquilo, na igreja não proíbe nada. A igreja orienta. A igreja mostra o melhor para você. A igreja lhe ensina a andar com roupas decentes. Se você quer andar com roupa indecente, não é proibição de Deus, não é proibição da igreja, não. É você que tem sentimentos desse desejo mesmo. É você que é uma pessoa que acha que talvez a lascívia, a feminilidade, talvez você acha a masculinidade uma coisa que é para andar se exibindo e quer se exibir do seu jeito. A igreja lhe ensina a andar decente, com roupas compostas. Então, meu querido, veja bem, nós vivemos uma guerra. E todas as batalhas que surgem por causa dos nossos deleites. Eu lhe mostrei aqui, está aqui na Bíblia. De onde vêm as guerras e pelejas dentro de vocês, ou no meio de vocês, ou em vocês mesmos? De onde vem? Não vem disso a saber dos vossos deleites dentro de vós, que nos vossos membros guerreiam? Então, meus amados, todos nós precisamos sair do comodismo espiritual. Todos nós precisamos sair do comodismo espiritual. Aleluia! Precisamos sair do nosso comodismo espiritual. Então veja bem, Mateus capítulo 16, versículo 24, Jesus disse assim, olha: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo. Agora, você não tem capacidade de renunciar a si mesmo. Um dia desse eu estava falando aqui na nossa igreja, né? Eu falei, por exemplo, alguém perguntou: pastor, barba é pecado? Não, não é pecado. Preste atenção que eu vou falar aqui, isso é importante, principalmente os irmãos da Assembleia de Deus, Novas de Paz. Veja bem, barba é pecado? Não, não é pecado. Tem muita coisa que não é pecado. Porém, a nossa igreja não aceita. Não aceita. A nossa igreja estabeleceu um critério que a gente não usa barba. Pastor, peraí, pastor, eu não aceito não. Então vai para outra igreja, meu irmão. Ninguém quer perder ninguém, não. Ninguém quer perder ninguém. Eu não quero que ninguém saia da igreja. Agora, se você troca
coisas grandes que Deus tem na sua vida, na nossa igreja, por uma barba, fique com sua barba. É como outras coisas que eu oriento. Se perguntar, calça comprida é pecado? Não. Eu não posso proibir uma pessoa que está trabalhando, que acha que é mais conveniente trabalhar de calça comprida, porque está fazendo uma coisa, está fazendo outra. Por exemplo, tem empresas que, como a Polícia Militar, vamos dizer, nem empresa, um órgão do Estado, a Polícia Militar, que as mulheres são obrigadas a usar calça comprida. Aí se uma mulher vai para a Polícia Militar, eu vou proibir de usar calça comprida? Não. Agora, se vier para a igreja, venha de saia, não venha de calça comprida, não. Ou quando andar, se você está usando calça comprida para se mostrar sensual, você está errada. Está errada. Porque a sensualidade não é coisa de Deus, não. A sensualidade é pecado. Então, veja bem, eu não posso querer mudar as coisas, trocar coisas grandes por coisas pequenas. Entendeu? Existe tanta igreja por aí, um pastor pregando, não, porque é muito jovem, está se desviando da igreja. Oh, peraí, por que está se desviando? Porque não pode usar isso, não pode usar aquilo. Oh, tem tanta igreja por aí, tem até a Assembleia de Deus que aceita. Tem até a Assembleia de Deus que aceita tudo isso. Vai para outra Assembleia de Deus, está se desviando porque não quer Jesus. Está se desviando porque não quer Jesus. Agora, respeite a Assembleia de Deus como ela é. Que a Assembleia de Deus respeita você como você é. Respeite a Assembleia de Deus como ela é, que a Assembleia de Deus respeita você como você é. Eu não vivo falando de ninguém porque usa calça comprida, eu não vivo falando de ninguém porque usa brinco, que usa isso, aquilo, outro. Não. Mas trocar coisas pequenas, irmãos, coisas tão insignificantes, por algo grande que Deus tem na nossa vida, um projeto de Deus, um plano que Deus tem na nossa vida, muitas vezes dentro da Assembleia de Deus. Não troque não, você está perdendo a bênção de Deus. Então, meus queridos, eu estou falando isso porque essas coisinhas, se a pessoa não consegue vencer isso, como é que quer vencer coisas maiores? Então, todos precisam sair do comodismo espiritual através do negar-se a si mesmo. Todos precisam sair do comodismo espiritual através do negar-se a si mesmo. O que é isso, pastor? Eu não faço o que eu quero. Eu faço aquilo que glorifica a Deus na minha vida. Eu faço aquilo que glorifica a Deus na minha vida. Então, meus irmãos, permanecer na zona de comodismo, ou na zona, como alguns usam, né? Zona de conforto, é deixar vulnerabilidades para o inimigo. O inimigo entrar na vida da pessoa. A verdadeira luta na batalha espiritual, ela começa quando nós decidimos deixar o comodismo e seguir a Cristo, irmãos. Aleluia. Agora vamos falar um pouquinho aqui sobre as armas que Deus nos dá. As armas que Deus nos dá para vencer essa luta. Veja bem, as lutas existem, já está sacramentado. Você já viu que Deus falou que esse mundo é maldito. Jesus falou que esse mundo é dominado por Satanás, o príncipe deste século. Não é? Para a igreja, não. A igreja está fora disso. A igreja de Deus. Por isso que você precisa aceitar Jesus, viu? Você que não é crente, precisa aceitar Jesus. A Bíblia fala que nós vivíamos nesse mundo segundo os princípios de Satanás. É a Bíblia que fala, não sou eu não. Então eu preciso aceitar Jesus para sair disso e viver segundo os princípios de Deus. Tá certo? Então vamos lá agora falar sobre as armas que Deus nos dá. Aí eu vou aqui para Efésios, capítulo 6, a partir do versículo 13. Diz assim: portanto, tomai todas as armaduras de Deus, ou seja, as armas que Deus tem. Tomai todas as armas que Deus tem, para que possais resistir no dia do mal. Olha lá, quando essas provas vierem, essas coisas vierem, e havendo feito tudo, ficar firmes. Aí ele começa a mostrar as armas espirituais. Está, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade. Peraí, a verdade é uma arma, pastor? É uma arma poderosa de Deus. Talvez a mais poderosa. A verdade. Veja bem, eu estou falando de armas espirituais. Olha 2 Coríntios 10:3, o que é que fala sobre armas espirituais. Porque nós, andando na carne, não lutamos segundo a carne.
Porque as armas do nosso exército ou da nossa milícia não são carnais, mas poderosos em Deus para a destruição das fortalezas. São capazes de destruir todos os argumentos e toda altivez que se levantam contra o conhecimento de Deus. E levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo. Aleluia, aleluia. Então veja que as armas, elas não são metralhadoras, não são mísseis, não são armas atômicas, nada disso. São armas espirituais. E qual é a primeira arma? A verdade. Cingindo o cinturão da verdade, ou os lombos com a verdade. A verdade, irmãos, é o cinturão que nos põe firmes na batalha, nos livrando das mentiras do inimigo. A verdade é que Deus é quem manda e Satanás não pode com Deus. A verdade é que eu, estando com Deus, eu sou vitorioso contra Satanás. A verdade é que eu não preciso pecar. A verdade é que eu tenho poder sobre o pecado porque a graça de Deus está sobre mim. A verdade é que nós seremos vencedores. A verdade é que Satanás não me toca. E Jesus te sustenta nessa verdade. Porque o anjo de Deus está ao teu derredor para te sustentar nessas verdades. A verdade é que você vai prevalecer. A verdade é que se você for fiel a Deus e orar, Deus vai salvar você e a sua casa. Crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e tua casa. A verdade é essa. E Satanás fica desejoso que você não se apodere dessa arma chamada verdade. Porque se você se apoderar, Deus vai fazer coisas grandes na tua família. Principalmente você que é pai, você que é o líder da família. Você é o responsável. Peça que Deus lhe dá pela sua família. Peça que Deus lhe dá. Ore como você deve orar. Se santifique o quanto você precisa se santificar. Nem sempre, irmãos, muitas vezes a gente pensa que o nosso padrão de santidade já está bom demais para Deus nos dar tudo que a gente quer. Não, Ele promete. Ele promete, se vós estiverdes em mim e eu estiver em vocês, tudo que vocês me pedirem eu darei. Olha lá. Então o que é que acontece? Para que eu possa alcançar tudo que Deus quer me dar, Jesus precisa estar em mim na plenitude que Ele quer estar em mim. E eu quero a salvação do meu filho. Olha, pronto, um exemplo aqui. Olha lá. Foi uma guerra espiritual. Minha. A salvação do meu filho, não é? Então, eu orei a Deus. Pedi muito tempo. E graças a Deus, Deus fez a obra. Louvado seja o nome do Senhor. Então, meus queridos, a gente vê que cada um de nós, irmãos, cada um de nós, meus amados, temos batalhas. Temos batalhas que precisam ser vencidas para a glória de Deus. E se você tem batalha que precisa ser vencida, você vai vencer também. Agora, vista o cinturão da verdade. Segunda arma, ele diz aqui, né? Primeira arma, está pois firme, tendo cingido os vossos lombos com a verdade. E vestida a couraça da justiça. O que é isso, couraça da justiça, irmãos? É a proteção que você recebe contra as acusações do inimigo, do maligno. Satanás faz acusações contra você. Mas Deus garante a nossa posição como filho dele, né? Com a couraça da justiça. Qualquer acusação que vier contra você não prevalecerá. Toda ferramenta preparada contra ti não prevalecerá. Toda ferramenta que se levantar contra ti, Deus a julgará em juízo. Tu a condenarás em juízo. Então, meus amados, veja mais uma arma. A justiça de Deus está do teu lado, te protegendo. Seja justo. Não seja injusto. Se você vê alguém errando, não condene, mas julgue com justiça. Julgue com justiça. Oriente, mostre a verdade, mostre o caminho. Tente levar a pessoa ao arrependimento. Isso é você agindo com justiça. Da mesma maneira, com a medida que você medir, Deus vai lhe medir também. Você vai ver que quando você errar, Deus vai lhe proteger também.
vai lhe guardar se você se arrepender. Se você se arrepender de verdade. É a justiça de Deus. Aí tem mais uma arma aqui, né? Versículo 15. Calçando os pés com a preparação do evangelho da paz. O que é isso? Uma arma? Nossos passos devem ser firmes, irmãos. Calçar os pés com a preparação do evangelho da paz. Nossos passos devem ser firmes. A propagação do evangelho, levando a paz de Cristo aonde nós andarmos. Aonde você estiver, Deus estará com você. E você precisa manifestar Deus na sua vida. Não é? A Bíblia diz, não tomarás o nome do teu Deus em vão. Você tem o nome de Deus, não é para usar só na igreja, não. Você tem o nome de Deus na sua vida, é para usar onde você chegar. Então você precisa calçar os pés com a preparação do evangelho da paz. Aí vem outra arma aqui, também tomando sobretudo o escudo da fé. Para que serve o escudo da fé? A fé é a nossa defesa contra os dardos inflamados do maligno. Eu falei aqui, cuidado! De vez em quando tem pensamentos aí querendo tomar conta da tua cabeça, ou não é verdade? Pensamentos que não são bons, que querem tomar conta da sua mente. Então, quando você está protegido pelas armaduras de Deus, esses pensamentos, tua mente fica blindada. Tua mente fica blindada. Os pensamentos vêm, a seta do diabo vem e resvala e vai embora. E vai embora. Outra arma que a Bíblia fala aqui, o capacete da salvação. Assegura, irmãos, que a nossa mente ela esteja tranquila e vença os enganos, as dúvidas que o inimigo tenta implantar. O capacete fala sobre a proteção da cabeça, né? É a proteção da nossa mente, né? Os pensamentos malignos não entram também. E finalmente, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. É com a palavra que nós vencemos, é com a palavra que nós fazemos a nossa ofensiva contra Satanás. E assim, aqui fala finalmente, perseverando em todo o tempo com oração e vigilância, não é? Efésios diz, orando em todo o tempo com toda oração e súplica no Espírito e vigiando nisso com toda perseverança. Então, oração e vigilância, sendo perseverante nisso, irmãos. Que Deus te abençoe, meu querido, que Deus te ajude, que você possa entender que você não pode deixar de entrar nessa batalha espiritual. Você tem uma causa para vencer e você só vai vencer quando você sair do comodismo e entrar nessa batalha espiritual. Que Deus te abençoe e te ajude, em nome de Jesus.